Tá, peraí, Miguel. Depois você me ensina aqui, Já porque está senão eu já comecei a minha cabeça já começou a dar um tilt aqui. Bom, olha só, lembra da aula passada que a gente estava conversando sobre os manuais, porque o trabalho de vocês é esse, certo? Eu vou disponibilizar para vocês, é que eu ainda não consegui, porque meu computador só foi salvo essa semana, ontem, né? Ele tá uma porcaria, o HD queimou, entendeu? Então eu tenho que trocar para um SSD, e ele já é um computador velho, mas tudo bem, a gente vai fazendo o que pode, até ter o dinheiro para comprar um novo, porque as coisas estão complicadas. Não é para mim, é para todo mundo, então por isso eu não me sinto perseguida, né? Aliás, eu não me sinto perseguida nunca. Bom, então eu tenho, nos meus e-mails, eu só tenho que procurar o manual do metrô. Eu não sei se eu tenho outro. Alguém ficou de me... Beatriz. Espera aí, deixa eu admitir aqui. Está com o mousezinho, fica nela. Isso. Então eu vou procurar o do metrô e o menino Davi... Davi também de mandar. Foi, pois é. Para que vocês tenham uma ideia, para que a gente possa, então, vocês possam começar a fazer o trabalho de vocês. Na aula passada, a gente estava terminando de falar, porque eu esqueci de ver o link. Eu sempre, como se diz, eu sempre verifico antes de começar a aula, só que eu estava aqui tentando ligar o computador e ficou 25 minutos para ligar. Aceitei também. Ficou 25 minutos para poder ligar. Então, a gente se perdeu aqui. Vocês se lembram onde nós paramos? Oi, Tatiana, tudo bem? Vocês se lembram onde nós paramos na aula passada? A gente estava falando sobre o manual, não era isso? De como a gente faria esse trabalho, não foi isso? Eu estou equivocada? Tá? Foi isso mesmo. Isso. Então, eu vou ver aqui como é que eu posso fazer. Eu vou pedir até ajuda depois aqui do Miguel, para ver o que a gente pode fazer para trazer o manual do metrô para aqui. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. O que nós temos, o que tem que constar desse manual? Primeiro, vocês vão determinar o nome do seu escritório, tá certo? Porque, na verdade, vocês estão fazendo uma coisa que vai ser utilizada profissionalmente no futuro, tá certo? Isso é uma forma que eu encontrei de dar a vocês condições de ter um normativo para que tudo que saia do seu escritório tenha uma identidade. Porque eu acho que é fundamental para qualquer escritório de arquitetura que ele seja reconhecido pela forma de trabalhar. Porque a nossa profissão ela é uma profissão muito concorrida. E nós temos que criar o diferencial. E como é que a gente cria esse diferencial? Exatamente dessa maneira. Prestando um serviço de qualidade, entendeu? Criando coisas que são padrão para o nosso escritório, entendeu? Então, se você, por exemplo, vai fazer um estudo, você tem que saber como é que você vai estabelecer esse estudo, entendeu? O que vai constar, todas essas coisas, entendeu? Para que você possa, inclusive, na sua proposta, já ter isso descrito, entendeu? Porque vai estar também no seu... Acho que é Beatriz, não. Beatriz já está. Que fica piscando, eu sou velha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está todo mundo entendendo? Sim ou não? Fala aí para mim. Sim, sim. Tá. Entendendo. Ela não entrou aqui, Miguel. Ah, tá. Beleza. Então, voltando ao que a gente estava falando. Tá? Então, a intenção é fazer um documento que nos dê, no futuro próximo, e muito próximo, entendeu? Até para alguns é muito próximo mesmo, é amanhã. Né? Vocês já estão no 9º período, 8º período, então é amanhã. Então, vocês já vão começar a fazer isso. Para que vocês não tenham dúvidas de como você proceder numa determinada situação. Tá certo?
Alguém está entrando aqui, Andresa. Pronto, admiti. Então, vai constar a forma como você vai apresentar o desenho. Por exemplo, eu não sei qual é o programa que vocês estão utilizando, se é o CAD, se é o Revit, tá certo? Porque vocês vão ter que descrever isso, tá? Outro dia me perguntaram, eu sei fazer o Revit, mas eu não soube responder. Se o Revit passa para o CAD, eu acho que passa, entendeu? Acho que o CAD passa para o Revit passa para o CAD. Deve ter uma operação meio louca aí no meio, mas eu não sei. Tá? Os dois são da Autodesk, o Miguel está lembrando aqui que os dois são da Autodesk, que eles devem conversar entre si, tá? Mas tudo bem. Então, você vai determinar que os seus documentos vão estar de acordo com as normas vigentes, etc. e tal. Tudo isso tem que estar descrito. E você vai apresentar o CAD, que é DWG, o Revit, entendeu? E as pranchas vão estar assim, assim, assim. E você vai descrever qual é a sua metodologia, tá certo? Você não tem que mostrar isso para o cliente, isso é para os seus novos funcionários, tá? Sejam eles virtuais ou não, porque hoje em dia a gente já sabe que o trabalho vai ser quase que todo ele online, certo? Você vai ter trabalho à distância, então você vai ter que estar trabalhando e conversando numa tela de computador. Não vai ter muito como fugir disso. Provavelmente a maioria não terá mais um escritório físico, certo? Só alguns terão por força das circunstâncias, por quanto tempo não se sabe. Por conta disso, para que a gente possa, vamos chamar de uma coisa moderna, que é o controle de qualidade, a gente vai ter, então, o nosso caderno, o nosso manual, certo? Por exemplo, uma coisa que é bem interessante é que vocês determinem são os layers de cada desenho, cada coisa que vocês tiverem que fazer, para evitar que saia errado qualquer tipo de desenho. Vocês entendem disso melhor do que eu. Eu acho que eu estou falando uma coisa que é óbvia, mas vale a pena ressaltar. Concordam ou discordam? Eu estou falando alguma coisa diferente que vocês... Saúde. Ou alguma coisa acrescentando alguma coisa diferente, ou vocês já sabem disso tudo? Responde aí para mim, porque Andresa, sim, tá, tudo bem. A gente já sabe. Tá, beleza. Então, todo mundo sabe. Então, prosseguindo. Por exemplo, como é que você vai representar o seu estudo preliminar? Nós sabemos que o cliente, de alguma forma, tá, ele não entende muito a planta. Ele vai olhar e não vai entender, salvo algumas situações, tipo, se você vai trabalhar com fazer um projeto de uma indústria, se você vai fazer projeto de alguma coisa maior, ele vai entender porque ele já está habituado a ver. Mas o cliente de uma casa, de um apartamento, ele não entende muito bem a planta. Então, você tem que fazer com que ela converse com ele da melhor forma possível, tá? E existem várias maneiras de você fazer isso. Tem uma delas, entendeu? Que é nova e que é muito interessante, porque antigamente a gente conseguia fazer uma isométrica da planta. Não sei se vocês já viram alguma vez uma isométrica da planta. Já viram? Que você faz a planta com uma determinada altura para o cara conseguir entender o espaço de uma forma diferente. Ele consegue passear por ali. É diferente de um 3D que você anda dentro, tá? A gente ali está determinando os caminhos, está determinando os espaços. Hoje, com o advento da impressora 3D, você consegue fazer isso, essa planta, na impressora 3D. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Não é barato fazer, tá? Por exemplo, uma planta pequena de um apartamento, num 3D, tá? Ela vai custar cerca de, se for numa escala de até 1:20, tá? Que não é muito grande, ela vai custar cerca de R$150. Não sei se vocês já viram isso. Já viram? Alguém já viu? É muito, muito interessante. Eu vou conseguir um para mostrar para vocês. Ela pode ser colorida ou ela pode ser na cor
nude, que é o plástico que ela imprime, tá certo? Então, para que você determine só espaço, vale a pena ser só no nude, não precisa ter nada a mais, tá? Então, pensa sempre que quando você for fazer o estudo, isso tudo eu já estou dizendo por conta da experiência que eu tenho. Você vai ter que demonstrar isso em imagens de 3D, de alguma forma, porque ele não vai conseguir entender isso. O ideal é que você faça, entendeu? E hoje esse óculos custa cerca de R$60, que você faça de tal forma que você possa fornecer a ele um óculos, até como brinde, que você já comprou, já considerou, claro, tá? Para que ele entenda o que ele está fazendo. Ele vai passear dentro da casa dele, dentro do apartamento dele, dentro do escritório dele, certo? Então, isso você vai determinar, tá? Que é uma qualidade que você, assim que você vai demonstrar o seu trabalho, tá certo? Desculpa. Quando você vai chegar no anteprojeto, já não tem tanto problema, que é uma coisa mais técnica. Então, você tem que investir, na verdade, tá? Para você vender a ideia, para você, vamos dizer assim, poder partir dali e fazer outra coisa, você tem que saber que o seu estudo tem que ter um preço que cubra, entendeu? Todas essas informações. O que houve, Antônio? Antônio está tão pensativo hoje. O que houve? Ele está olhando para o além. Quem está aí para você? Até agora vocês estão entendendo? Porque eu tô com... É que eu tô te vendo em outro monitor. Aí eu olho pro lado. Ah, entendi. Tá, desculpa. Você está no seu telefone olhando para o monitor, é isso? Não, o Miguel. É porque eu tô... O Miguel ligou também ali. Monitor. O Miguel ligou também a televisão o monitor dele. que você está aparecendo está do lado. Entendi. Mas até agora está tudo bem? Oi, Mariane, você entrou atrasada? A gente está falando mais ou menos do manual, certo? Porque o menino ficou de disponibilizar, e eu também, e eu vou disponibilizar o que eu tenho aqui em mãos, que é o do metrô. Mas ele não é tão assim como, entendeu? Não tem tantas coisas como a gente gostaria que tivesse. Tá entendendo? Tá, Mariana? Tudo bem. Tá? Bom, Obrigada. então, nada, que isso. Então, voltando, tá? Então, quando você for pensar nessa primeira parte, porque vamos raciocinar friamente. O que vai vender a sua ideia? É o seu estudo. Então, ele tem que ter um preço, entendeu? Bastante considerável, visto que tudo que você pensou, idealizou, está ali. Porque o cara pode pegar aquilo e mandar outra pessoa executar a sua ideia. Eu não vou dizer para você que vai sair igual, porque a interpretação, entendeu, vai depender de cabeça para cabeça. Por isso tem as outras fases do projeto. Mas se o cara for um mau caráter, como já aconteceu comigo por várias vezes, tá? O cara paralisa ali no estudo e ele pagou pelo CAL pelo IAB, eles mandam você cobrar em torno de 10%. Eu já digo para você que não faça isso, tá? Não faça isso. Você vai cobrar de 30% no mínimo, entendeu? Eu acho que deve ser 30% no mínimo, tá? Porque tudo que você precisa de ideia está ali. Para mim, isso devia custar até 50%. Mas o cliente não vai pagar os 50% porque ele não vai entender. Porque ali ainda não tem cota, não tem nenhuma outra informação mais substancial. Tá? Vai estar no anteprojeto, mas no estudo preliminar, não. Você está tendo considerações gerais. Estão entendendo como é que é? Depois eu posso até mostrar como é que você faz, entendeu? Isso, o que é um estudo, o que é um anteprojeto, o que é cada coisa. Isso eu posso mostrar depois sem o menor problema. Posso, inclusive, disponibilizar no grupo, que aí ficaria até mais fácil, tá certo? E aí cada um consulta. Se bem que também a gente pode botar na nossa aula, isso aí não tem problema, tá certo? Bom, deu para entender até agora? Tá?
que você está fazendo o quê? Você está, vamos dizer assim, normatizando aquilo que você vai oferecer sempre, tá? Em escala maior, em escala menor, mas o básico está alinhado ali. Como é que você faz, entendeu? Tudo direitinho. Se você vai disponibilizar isso, entendeu? Através de um vídeo, tá? Porque você pode também fazer isso, tá? Mas eu sempre sou a favor de você discutir num papel, para que você possa ir escrevendo, entendeu? Você vai, plota aquilo e descreve aquilo num papel, porque as anotações vão sendo mais fáceis, e no final você pode fazer, isso é bom que seja dito aqui agora, e que isso esteja no manual de vocês, todas as modificações ocorridas numa reunião, tá? Elas devem constar de uma ata, para evitar dissabores no futuro. Quem trabalha com obra já faz isso normalmente, mas quem trabalha com projeto, às vezes não faz, e às vezes fica uma coisa falha. Então, é aconselhável que você escreva, no final de cada reunião, você manda por e-mail, por algum documento, eu costumo mandar por e-mail, as considerações que eu já anotei, entendeu? Eu fiz uma minuta, né, da reunião, tá? Para discutir os assuntos, e fiz uma conclusão daquilo. Em cada assunto daquele eu vou colocando o que mudou. Depois eu vou e faço um comunicado do que ficou acordado ali e o tempo que eu preciso para fazer isso. Gente, não esqueça que isso é fundamental. Se você não faz isso, você vai escutar o que eu ouvi ontem. Eu liguei para o cliente, ele me pediu uma coisa, disse, olha, o pessoal do metrô está dizendo que você não enviou isso. Eu falei, não, enviar eu enviei, eu não atualizei. Aí ele, não, mas procura aí, eu não achei. Eu digo, olha, eu não achei o arquivo aqui, eu preciso de um tempo para procurar. O cliente disse ontem, entendeu, que o metrô está cobrando e está criando um ruído muito grande, porque eu não estou fornecendo tudo aquilo que eu preciso. Só que eu já tinha achado o documento. Então, eu enviei para todos eles e eles calaram a boca. Então, vamos evitar isso, entendeu? Você não deve deixar isso. Acabou a reunião? Pediu a coisa? Você vai fazer o documento dizendo aquilo. Entendeu? O que você está enviando, etc. e tal. E isso tem que constar no manual. Eu comecei a falar que isso chama-se controle de qualidade. Há alguns anos atrás, eu trabalhei prestando serviço para um laboratório de análise de ar e água. Lá no Irajá, eu fiz o projeto, né, do laboratório. E eles me pediram para ficar trabalhando dentro da empresa. Me contrataram, inclusive, foi de 2011 a 2013, foram 2 anos, para eu ficar fazendo isso dentro da empresa deles, porque ficava mais fácil. Entendeu? Eles me pagavam por 6 horas por mês, né? Eu ficava lá 6 horas, e era mais fácil de discutir, porque é um projeto muito difícil e eu precisava como se diz, das informações muito rapidamente. Tá? Então, eu fiquei lá e aí eu pude avaliar o controle de qualidade, porque eles estavam implantando na ocasião, e eu peguei tudo isso e coloquei dentro do meu escritório. Claro que eu não tenho certificação nenhuma, tá? Mas tudo isso que eu estou falando faz parte do controle de qualidade, para que você não tenha dúvida na hora de executar um serviço. Você sabe que é assim, 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 assim. Você não pode reduzir, você pode acrescentar. Se você acrescenta, você pega aquele dado e já coloca no seu manual. Deu para entender? Deu para entender ou não? Vocês hoje não estão me escutando? Tá, tudo bem. Já vi, tudo bem. Continuando. Quando você vai... até isso foi motivo de conversa um dia desse, da quantidade, eu não me lembro o nome do rapaz, que ele trabalha numa empresa e que também ele tem número de documentos, o Antônio também falou sobre isso, número do documento fornecido.
Isso já foi estabelecido quando você começou a fazer a sua proposta. Você vai descrever quantos documentos você vai anexar ao seu trabalho. Beleza. Se houver algum acréscimo, entendeu? Tá? Pensa bem. Porque, como eles falaram, isso tem um custo adicional, evidente, e ninguém vai querer pagar. E você, então, se exceda na hora de propor para que você possa ter folga no futuro, certo? É porque a internet está fazendo coisa aqui, aí eu fico olhando para ela, desculpa, eu estou apanhando um pouquinho, porque eu estou no meu computador e está sendo um pouquinho difícil. Tá? Mas tudo bem, vamos nós. Não, ela fica tremendo e ele faz uma coisa aqui, mas está indo bem. Até agora não deu problema maior. Bom, até agora todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu. Então, olha só, para montar esse caderno, tá? Vocês vão ter que fazer tudo isso que eu estou falando. Estabelecer todas as normas, tudo que você quer fazer. Por exemplo, tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte. Quando você está fazendo um trabalho e você está administrando esse trabalho, tá? Você pode e deve, tá? Fazer coisas que você entenda, mas não com a riqueza de detalhes que você precisaria se você fosse fazer um trabalho para enviar alguém, inclusive à distância. Então, lembra sempre disso. Você pode reduzir o preço do seu trabalho aí, porque a gente não vai dar desconto. Não pode ser dado desconto. E isso tem que estar bem claro no manual de vocês, para que vocês entendam. Você vai ter redução de trabalho. Você vai ter simplificação de etapas. Se você, por exemplo, faz o projeto e administra a obra, você não precisa necessariamente ter a quantidade de detalhes que você teria que ter se você estivesse no Rio de Janeiro e a sua obra estivesse acontecendo em Barbacena, por exemplo. Certo? Porque o cara precisa ter informações mais precisas, informações mais concretas, entendeu? Do que se você estivesse indo à obra 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou estivesse lá todos os dias. Claro que você tem que fazer as informações todas, mas você não precisa exagerar no detalhe. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho, tá? E que é um trabalho que tem muita marcenaria. Ontem, o rapaz me ligou e me disse o seguinte, olha, eu não estou entendendo aqui, eu fiz essa caixa. Aí eu olhei e falei, que caixa esquisita, ele mandou uma foto. Que caixa esquisita, esse negócio está errado. Eu não sei como eu vou fazer isso. Eu falei, você viu o desenho certo? Aí ele disse, não, eu vi o desenho que está assim, assim, assim. Eu falei, olha só, está escrito ali no desenho que você viu o seguinte, verificar desenho número tal, entendeu? Na prancha tal, você viu isso? Ah, não. Eu falei, se você tivesse visto, você não estaria me perguntando. Como é que você vai fixar isso no teto? Como é que você vai suportar isso por conta do peso que tem lá? Abre aí o desenho para mim. Você plotou tudo? Ah, plotei. Então abre aí. Aí o cara ficou sem graça. Entendeu? Por quê? Porque está à distância. Eu não estou lá toda hora. E o cara também sequer se preocupou em olhar. Aí ele me pergunta, eu não preciso explicar, porque já foi explicado. Deu para entender? Então você tem que cobrar por isso. Tá? Que é um documento, vamos dizer assim, mais sofisticado, vamos dizer, tá certo? Com mais riqueza de detalhe, tá certo? Então, tem alguma dúvida até agora? Seria bom que a gente tivesse algum manual para que a gente pudesse estar debatendo e discutindo. Deixa o Miguel voltar, que eu vou pedir a ele para achar ali no meu e-mail, que ele consegue acessar, tá? Porque eu estou aqui do lado, e ele olha ali no computador dele, ele entra no meu e-mail, busca esse do metrô e a gente começa a discutir esse, porque os outros eu não vou achar. Tá certo? Professor, Fala, pode falar. Pode tem uma falar. dúvida. Pois não. Quando o cliente ele passa para a gente um valor X que ele quer gastar com a obra, Uhum. existe alguma... Por exemplo,
Olha só, eu não ouvi o que você perguntou. Pode repetir, por favor? Posso. Pergunta. Existe quando o cliente falhando. passa. Peraí, Quando o cliente... deixa eu mudar aqui de lugar porque a internet fica ruim. Tá ok? Estou esperando. Melhorou agora? Melhorou. Pode falar. Quando o cliente passa para a gente um valor total que ele quer gastar no projeto, incluindo obra, marcenaria, os móveis, tem alguma porcentagem que a gente defina? Tantos por cento para obra, tantos por cento para marcenaria? Por exemplo, você tem alguns valores, alguns parâmetros, tem algumas tabelas que te dão isso. Eu vou procurar, eu tenho inclusive uma tabela dessa, que ela vai te dizer, entendeu? Por exemplo, o projeto é X, a obra é Y, certo? O projeto é X, a obra é Y, e na obra você vai ter os percentuais. Por exemplo, se for uma obra nova, você vai ter X de fundação, você vai ter X de alvenaria. Antônio e Bruno, vocês poderiam me auxiliar para eu responder ela aqui, só para a gente bater papo, porque depois eu vou passar isso. Quanto é que vocês praticam, por exemplo, fundação? Quantos por cento da obra? Eu acho que chega a ser 12%, não é isso? A fundação, não é isso? Eu sei que a coisa mais cara que tem numa obra, quando você está fazendo uma obra, é o maldito ar-condicionado. Esse é um absurdo de caro. Esse chega a custar assim, 40%, 45%, 50% do valor da obra, dependendo do que você esteja fazendo. E isso é uma coisa que eu fico chocada. Mas você pode me auxiliar, Antônio? É 12% da fundação, é isso? Estou errada? Na realidade, eu não tenho esses números, não, porque a gente faz obras muito pontuais, assim, né? Às vezes eu faço só ar-condicionado, às vezes eu faço só fundação, e eu trabalho muito com obra industrial, né? Então, entendi. Não trabalho tanto com residencial. Não, mas eu estou falando de uma maneira geral, porque ela está perguntando os percentuais. Eu tenho guardado em algum lugar, eu tenho que achar, tá? Esses percentuais. Por exemplo, quanto é uma fundação, quanto é a alvenaria, quanto é o emboço, quanto é a pintura, quanto é revestimento, entendeu? Para que você faça um total para você chegar e ver na obra que ela está perguntando, como ela está perguntando, para o cliente ter uma ideia daquilo que ele vai gastar. Tá certo? Porque isso é muito empírico, tá? É uma coisa que varia muito. Por exemplo, se você está fazendo, eu brinco dizendo o seguinte, quando você, por exemplo, vai fazer uma obra, seja ela pequena ou grande, você sempre vai ter as mesmas coisas. A tua voz, Lúcia, está dando muito lag. Tá... Melhorou agora? E está entrando pelo áudio do Miguel também. Aí não está dando para entender direito o que você está falando. Miguel, dá para você tirar o seu som aí? Está entrando aqui, ele está falando que está confundindo, que está entrando no seu áudio e está fazendo aqui, está entrando 2 vezes, eu estou ouvindo mesmo. Eu não sei o que está acontecendo. Está dando um eco, professora. Deixa eu ver aqui, peraí. Melhorou agora? Não. Eu não sei o que está acontecendo. Gente, desculpa. O Miguel tem que desligar o som da TV. Desliga o som da TV, a menina está falando. Desligou. Melhorou agora? Mas o Miguel está conectado e ele tem que tirar o áudio dele também. É porque ele está com o áudio. Eu escuto a Lúcia no áudio dele antes de chegar no meu. Olha só, eles estão falando que eles escutam minha voz ali antes de chegar aqui. Eu não sei o que é. Melhorou ou tá a mesma coisa? Tá com eco, assim. E às vezes quando você vai prosseguindo não dá para entender mais o que você fala. Que chato. O Miguel não tem como tirar o áudio da participação? Ele já tirou lá, ele está dizendo. Tirou o som. Tirou não. Senão tá com o microfone riscadinho. O que tem? Eu estou vendo lá, o dele está sem som. Não, tá com som. Peraí, ele está querendo ver. Peraí. Ele já descobriu o que é. Esse melhorou. Melhorou?
Foi agora? Foi. Melhor. Beleza. Beleza. Miguel, será que dava para você me fazer um favor? Você entrar aí no meu... Ah, não dá. Entrar no meu e-mail para ver o manual técnico do metrô. Tem que achar um e-mail. Se bem que eu também posso disponibilizar depois, entendeu? Bota no grupo depois? Eu boto no grupo depois. Tá? Senão vai complicar aqui. Mas tudo bem. Mas, entendeu, Mariane, o que eu estava falando? Existe sim uma forma, existem percentuais de cada etapa. Porque o que acontece? Quando você vai fazer uma obra, Antônio falou que ele faz obras industriais. Beleza. O que tem numa obra industrial? Tá? O acabamento é diferente de uma obra residencial, de uma obra de hotel, de uma obra de igreja. O que vai diferir ali no todo? Sempre você vai ter fundação, alvenaria, revestimento, emboço, revestimento, né, os acabamentos em geral. O que vai ficar diferente é o tipo de coisa que você vai estar usando e a quantidade. Tá certo? E isso é que monta o percentual. Entendeu, Mariana? Entendeu ou não? Mariane? Bom, entendi. Tá? Entendi. Então, eu vou depois disponibilizar para vocês isso. Bruno, e você? Quando você faz, você tem alguma referência, algum percentual que você estabelece? Por exemplo, elétrica X, hidráulica Y, ar-condicionado Z, alvenaria A, entendeu? Estrutura B, entendeu? Essas coisas assim, ou você também faz como o Antônio, muito pontual. Como é que você faz? Porque eu sei que vocês dois têm construtora. Como é que você faz? O que acontece? Eu calculo, eu faço muita reforma, como você sabe, então eu não uso muito percentual, não. Eu sou muito de pegar e fazer cálculo. O que eu vou usar? Vou fazer os cálculos na mão, eu sou meio doido assim. Não uso muito tabelinha, essas coisas. Sim, mas você nunca teve a curiosidade de saber, por exemplo, você faz o cálculo. Eu também faço as coisas mais ou menos assim, tá? Mas depois eu vou saber quanto é o percentual daquilo. Entendeu? Por exemplo, deu 20 mil. Se a obra é 200, eu sei que aquilo ali é 10%. Eu estou falando isso só para fazer conta certa, tá? Eu só botei os dois coisas só para fazer a conta certa. Então, eu costumo sempre ver isso, entendeu? Quanto é do percentual, até para que você possa discutir com o cliente. E que, claro, você só vai conseguir fazer os abatimentos quando você vai para os revestimentos, quando você vai para os acabamentos. Aí é que você pode ter redução no custo. Porque o que eu estava querendo dizer é isso. Que para você fazer a fundação, você sempre vai precisar das mesmas coisas. Só vai mudar o quê? A quantidade. Tá certo? Se você vai fazer fechamento, você vai ter sempre as mesmas coisas. Se você vai fazer embolso, você vai ter sempre as mesmas coisas. Então, o que vai mudar é a quantificação, só isso. Porque a metragem quadrada vai influenciar nisso, na quantidade de material. Agora, se você vai usar um mármore de Carrara, ou se você vai usar um granito andorinha, aí que vai dar a diferença, entendeu? No total da obra. Certo? Por exemplo, tem uma amiga minha que eu já ri com ela. Ela falou que ela gosta muito de madeira, de piso de madeira. Aí ela está fazendo lá uma... Como é que eu posso chamar aquilo? Ela trabalha... Ela é artista plástica. Ela é aderecista, na verdade. Ela é aderecista. E aí ela está fazendo esse espaço para ela. E ela gosta muito de madeira. Ela gosta de madeira rústica. Aí eu falei para ela, cara, se você usar isso no seu piso, vai ficar estranho. Faz um cimentado liso, já que você já fez o contrapiso, vem por cima que você economiza. A gente traça, faz umas divisões, entendeu? Faz um negócio bonito. Aí ela falou, não. Aí ela me manda 3 fotos de piso imitando madeira. Tá? Qual que você poria? Uma igual taco. A outra é uma madeira, parece assim, uma prancha cortada, bem rústica. E a outra, aquela mesma prancha, só que um acabamento mais sofisticado. Aí eu falei, bom, você pode usar qualquer uma, você tem que lembrar sempre o seguinte, a manutenção. Aí eu fui olhar o preço daquilo, R$19,80. Aí eu digo, olha, eu se fosse você, partia de novo, voltava para o cimentado liso. Porque você vai ter um problema muito sério com essa sua madeira fake aí. R$19,80, ela não vai conseguir
durar nem um ano. Quando ela começar a varrer aquilo, aquela coisa vai desmanchar. Tô errada, Bruno? Você tá rindo aí? Tô errada? É aí que mora o perigo, entendeu? Ela vai economizar? Vai ficar bonitinho? Vai, mas por quanto tempo? Aí é que começa a coisa ficar estranha. Mas tudo bem. Deu para você entender, o Mariane? Lúcia. Oi, Lúcia. Fala, Antônio. Depois você falando, eu achei uma tabelinha aqui. Sei. Estava falando em fundações, né? É de 3 a 7% do valor total da obra. De 3 Projetos a 7%. e aprovações, de 5 a 12%. Certo. É isso mesmo, é uma tabela parecida com essa que eu tenho. Serviços gerais. Isso. Fundações de 3 a 7%. Entendi. Antônio, será que você poderia fazer um favor? Salva isso e coloca no grupo para a gente poder disponibilizar. Só porque eu vou achar a minha, mas se você está com ela aberta aí, entendeu? Acho que agora. Ficaria mais fácil, que aí a gente já põe aqui e já começa a discutir isso. Porque, por exemplo, o negócio do projeto, eu venho falando com vocês que pelas tabelas de CAL e AB, eles mandam você cobrar cerca de 5% do valor total da obra. Aí entra aquela coisa que eu disse também. Ele pode ser um valor que você escreve que é um valor estimado, entendeu? De 5% a 6% do valor total da obra, tá? Mas o valor total da obra só vai acontecer quando você tiver o projeto pronto e você tiver esse projeto orçado. Então, esse valor da obra pode ser alterado, tá certo? Mas você tem parâmetros para começar a discutir. Que é isso que o Antônio acabou de encontrar ali, que é uma coisa extremamente importante e responde muito bem a pergunta da Mariane. Concorda, Mariane? Hein, Mariane, concorda? Concordo. Tá? Então, a gente já vai estar disponibilizando isso, que vai ser bem mais fácil. Aí você já vai ter uma ideia do que você pode fazer para o seu cliente. Uma vez eu tive um cliente... Coloquei no WhatsApp. Oi, fala. Quem tá falando comigo? Mariane? É você? Coloquei no WhatsApp. Obrigada. Hein, Mariane, é você que falou, professora? Fui eu. Então, fala, diga. eu tinha uma pergunta. Pode fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Talvez o Bruno, como está trabalhando com a parte residencial, ele possa até me ajudar. Pois não. Fala aí, que ele tá em cima de você, ele vai te responder. Quando? Quando o quê? Você acha que eu gastaria para troca de piso? Olha, isso aí é uma coisa interessante. Por exemplo, outro dia uma amiga me telefonou e disse assim: Lúcia, você tem alguém para trocar o porcelanato da casa de uma cliente? Aí eu digo, tá, tudo bem, o que eu tenho? Sim, um pessoal, e esse pessoal trabalha muito bem, o colocador é muito bom, o cara é preciso, faz um trabalho de primeira qualidade. Ela diz, dá para você perguntar para eles o quanto sairia? E eles, então, me passaram uma tabela de colocação. Eu não sei se está de acordo com o Bruno e com o Antônio, porque eles são empreiteiros, tá? O Bruno tem uma construtora, evidentemente, ele tem uma tabela dele, ele tem uma tabela que ele pratica, ele vai dizer que para colocar o piso X, Y, Z custa X. E o cara vai fazer ou não. Nesse caso, eu perguntei, ele me disse o seguinte: se for um piso até 60 por 60, ele cobraria R$ 45 o metro quadrado para fazer a colocação. Tá caro ou tá barato, Bruno? Hein, Bruno? Tá caro ou tá barato? Tá caríssimo. É para vocês da construtora, né? Depende. Depende da metragem que ele vai fazer, tudo, entendeu? Se for uma metragem grande, ele ainda consegue baixar isso, mas tem mais outros... Não, claro. Eu tenho pago 15 e o cara coloca perfeitamente. Tá, mas você tem uma construtora e você trabalha com grandes áreas. Nesse caso, era um apartamento
tá, de 110 metros quadrados. Tá? A área que ia ser trocado, o piso, ia ser colocado um porcelanato. Tá? Que era um porcelanato de 80 por 80. E aí, acima de 60, ele estava cobrando, era R$60 o metro quadrado. Tá? Metro quadrado do porcelanato colocado. É um porcelanato de grande tamanho, de grande formato, né? Acima de 60, quer dizer, acima de 30 já é. Né? Que você tem um trabalho dobrado, que você tem que passar a massa embaixo, a massa em cima, depois de 30 por 30. Quer dizer, mas tudo bem. E eu não sei por quanto eles acabaram fechando. Eu sei que eu passei a tabela dele para ela e ela entrou em contato com ele, parece que eles estão fazendo o trabalho. Eu não sei por quanto ela fechou. Eu estou dizendo quanto ele viu. Então, no caso específico desse apartamento, considerando, tá, R$60, então seria 6.600 só para fazer a colocação do piso. Fora o piso, fora a massa, fora o rejunte. Então, provavelmente, isso aí sairia o dobro do preço, acho eu. Porque um porcelanato de 80 por 80, de massa única, entendeu? Quanto estaria custando? Se você encontrar um na oferta, ele vai estar custando na faixa de 50, R$60 também. Um porcelanato de massa única, retificado. Fala, Antônio. A gente compra por R$35. Aonde? Depois você me passa o seu contato, porque às vezes eu preciso de ter um lugar assim. Se você não se importar, é evidente. Porque, por exemplo, ultimamente, eu tenho comprado, tá? Fala, Antônio. Eu já vi aqui, ela escreveu aqui, a Mariane, a internet dela caiu de vez. Antônio, o que você estava falando aí, que você falou assim, aí fez... Fala, Antônio. Não. Eu falei que a gente aqui compra 35, às vezes até 25, dependendo do desenho do porcelanato. Sim, mas você a gente compra direto na fábrica. Pois é. Aí eu estava olhando para um lado para o outro, que era para procurar a caixa de amostra, se estava aqui. Mas pois é, o que acontece? Quando você compra esse preço, é uma quantidade grande. Eu não consigo comprar uma quantidade grande, porque eu não estou fazendo nenhuma obra gigantesca. Por exemplo, eu tenho comprado, eu sempre ligo para Tanto, Outlet da Tanto, que fica ali em Bom Sucesso, não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, depois eu posso passar o contato da Aline para vocês. E depois ela fez até uma mala direta para mim, entendeu? Que é uma coisa muito interessante. Então, ela diz, olha, vai entrar em promoção, tá? Normalmente, é o que ela fala. Por exemplo, a Eliane, a Porto Belo, uma delas tem um estoque X, tá? E ela quer se desfazer daquele estoque. Então, eles põem aquilo, oferecem aquilo como se fosse uma promoção. Tá? Eu consegui comprar para um cliente agora, tá? 80 por 80, massa única, tá? Um que parece cimento queimado, muito bonito. Ele é todo retificado, certo? Não é bol, é junta reta, tá? Eu paguei R$48 o metro quadrado na Tanto. Aí a gente comprou. Só que o cliente gostou e quis colocar mais em outro lugar, numa outra parte. Já tinha saído da promoção, agora só por encomenda. E o valor dele já foi para 100 e alguma coisa. Fora não sei quanto de frete. Tá? Então, depois eu posso passar para vocês o contato dessa menina, tá? Que ela é muito legal. Eu ligo para ela e falo, Aline, olha, eu preciso de X metros quadrados de material assim, assim, assim. Você tem? Aí ela diz, espera aí que eu vou procurar. Aí ela procura, diz, fulano, tal lugar tem. Que é como se fosse uma ponta de estoque, só que de qualidade. Entenderam? Muito interessante mesmo. Vale muito a pena você comprar lá. Ultimamente eu tenho comprado direto lá. Fala. Lúcia, eu não concordo com esse negócio que você fala de que o porcelanato de massa única é de melhor qualidade, sabe? Porque, assim, o que tem acontecido, né? A gente já usou muito porcelanato de massa única
e porcelanato que ele tem só 2 milímetros de massa e o restante é cerâmica. Esmalte. E que, na realidade, assim, a parte de cima ali do porcelanato, se ele for um porcelanato brilhoso, ele começar com o uso, ele desgastar e perder o brilho, isso acontece também no porcelanato de massa única. Ele é mais caro, mas os problemas são os mesmos, entendeu? Não, ele Antônio, envelhece da mesma forma. Tudo bem, só não que adianta ele ser todo de massa única e a superfície dele... Eu estou te dando a informação técnica, entendeu? Eu estou te dando a informação técnica. O que acontece? Eu, raramente, tá, eu uso o porcelanato brilhante. Raramente eu uso. Eu uso sempre o porcelanato, o acetinado, AC, tá certo? Que é o fosco, porque eu, entre outras coisas, além de achar mais bonito, eu tenho tido clientes que gostam mais, tá? E aí o que acontece? Ele não perde o brilho, ele não desgasta. E isso aí, eu tinha um aluno, o Marcos Vinícius, ele era dono de uma grande loja de material de construção aqui no Rio de Janeiro. Eles acabaram, hoje ele mora em Portugal, que eles voltaram para Portugal, a família toda de lá, e ele então me dava todas essas dicas. Ele dizia, Lúcia, olha só, para você eu vou falar, não compra isso, por isso, por isso, por isso. Você não está aparecendo. Eu tô vendo aqui. Aqui, Miguel, olha eu ali. Vocês estão me vendo? Eu estou me vendo. Vocês estão me vendo? Eu não estou também. Bom, alguém... Ficou tudo preto. Não, professora. Não estou também, não. Estamos te vendo. Voltou. Voltou. Você está congelado. Eu estou congelado. É para ver que eu virei uma múmia. Voltou. Tá, eu virei uma múmia. Agora voltou. Então, o Marcos, tá? Ele me dava essas informações. E um dia ele falou para mim assim, olha só, vai ter um curso e se você quiser fazer, eu te inscrevo, você vai comigo. Aí eu fui fazer. Era um curso dado pela Eliane, uma série de coisas. E claro, eles vendem isso. Mas o cara era técnico e ele foi dar as explicações. Por que você deve usar uma massa única e não outra? Então, ele disse, por exemplo, isso que você está falando, do desgaste, tá? Quando você tem o porcelanato, que não é porcelanato, é um porcelanato que eles chamam de... Eu esqueci o nome agora, gente. Desculpa, mas deu um branco aqui. Ele vai ter um desgaste bem maior, tá? Bem mais rápido do que o outro. Isso aí é inegável. Claro que todo piso, até um mármore, até um granito, entendeu? Com o tempo você precisa dar polimento. Você precisa dar uma recuperada. Tudo é uma questão de manutenção. A gente sabe disso. Se você, por exemplo, usa coisas abrasivas, tá? Ele vai ter um desgaste maior. Nesse dia, inclusive, eu aprendi com o cara como é que você preserva o porcelanato, essa coisa toda, entendeu? Como é que você deve limpar para que você possa manter a qualidade dele, essa coisa toda. Mas isso é uma coisa que todo mundo vai aprender mais tarde, mais cedo ou mais tarde, e depois eu posso até explicar para vocês o que eles me falaram. Mas o que acontece? Por exemplo, se você estiver trabalhando com o mármore tem uma dureza diferente da dureza do granito, tá? Inclusive, ele é mais mole do que o porcelanato, claro, tá? Então, o desgaste dele é muito maior. Vocês já viram escada de antigamente, que tinha mármore branco nos degraus? Já viu que ela faz uma canoa? Na casa de um amigo meu aqui em Santa Teresa, o desgaste é enorme, entendeu? Então, ele está tendo que trocar todos os degraus da escada externa da casa dele. O piso, né? O piso dos degraus. Porque é uma escada de ferro, que tem mais de 100 anos, tá? E ela tem o espelho, é muito bonito, todo vazado, de metal vazado, lindo, lindo, lindo. A escada é maravilhosa. E o piso é de mármore branco, um mármore que nem encontra mais. O que ele achou mais próximo foi um que é um rajado de cinza, que ele foi escolher na loja, já tem um tempo, ele inclusive pediu, ainda não chegou por causa da pandemia, tá? E ele escolheu a peça que ele queria que cortasse para ficar tudo igual.
Mas eu posso pedir a ele para fotografar, que vocês vão ver que as bordas, elas têm 3 centímetros. O meio está com 1,5 centímetros. Ela fez uma canoa. E aí o que aconteceu? A grande maioria dos degraus quebrou no meio. Quebrou exatamente no meio. Porque ela canoou tanto. Aí a gente vai observar. O que acontece? O que é? Antes e depois? Isso aí é o que? Instalação de piso de porcelanato. Olha só, Miguel está perguntando se vocês querem ver instalação de piso de porcelanato Não, aqui. Antes polimento. Polimento. Não, ninguém quer. Ninguém quer. Então, a mãe desse menino, ela acelerou o processo fazendo o quê? Ela botava lá a moça para limpar com sapólio. E o sapólio foi comendo cada vez mais, porque aquela parte central, com a sola do sapato, entendeu? Principalmente se for de borracha, ela ficava ficando preta. E ela gostava da escada branquinha. Então ela botava a menina ali com sei lá que sapólio era, e limpando aquilo. E depois ela vinha, passava o pano. Gente, o rapaz que foi lá, que é meu amigo, que trabalha com granitos e mármores, ele disse: a senhora usava aqui o tal produto assim, assim? Aí ela falou: sim. Ele disse: pois é, isso acelerou o processo. Porque ele abre os poros, tá? Ele abre os poros e faz com que a peça quebre, porque ela enfraquece. Porque há uma reação química, tá? Do tal do sapólio com não sei o que do mármore, dá uma reação química e aí ela quebra. Mas tudo bem, isso é outra coisa, tá? Vamos prosseguir. Miguel está ali olhando uma opção de coisas. Miguel adora olhar coisas para depois ir oferecendo para vocês. Até agora vocês têm alguma dúvida? Não, né? Sim ou não? Por exemplo, no caso do Antônio e no caso do Bruno, que vocês trabalham com obra, vocês, além disso, vão ter que colocar no manual de vocês a parte referente à obra. Você vai ter que, por exemplo, dizer, quando você estiver fazendo uma estrutura, tá? Você vai ter que aconselhar o seu calculista a usar sempre o ferro que você... O melhor, tá certo? Porque nós sabemos que a coisa pode ser diferente. O concreto, tudo isso. É ou não é verdade? Vocês dois que trabalham com isso. Claro que é, Antônio. Fala aí. Na realidade, toda vez que eu peço um projeto de cálculo estrutural, eu tenho que brigar com o calculista para ele diminuir a quantidade de ferro. Não estou falando da quantidade de ferro, eu estou falando da qualidade do ferro, da qualidade do cimento. A qualidade seria a espessura, né? Assim, ele Sim. sempre bota ferro demais. E já chegou a ter projeto que ele assina lá, o CREA dele, que ele diminuiu 50% da quantidade. Olha só, de ferro. isso aí que você está falando... Sempre joga um chute lá para cima. Isso aí que você está falando, entendeu? É uma coisa recorrente. Eu conheço vários calculistas que trabalham dessa maneira. Mas são pessoas, entendeu, que, sinceramente, eu não contrataria para fazer um cálculo para mim. Por quê? Porque o coeficiente de cagaço dele é tão alto, entendeu, que ele vai provocar um acidente na obra. Porque a obra, pelo peso próprio, ela pode cair. Eu já vi uma escada cair pelo peso próprio. Tá? Era um ferro de meia, o cara trocou, colocou um ferro mais grosso, tá? O calculista colocou meia. O construtor, porque ganhava por administração, aumentou a bitola do ferro. Só que ele poderia fazer isso, não teria problema nenhum. Só que ele teria que ampliar o espaço, quer dizer, reduzir o número de ferros. Tá? Ele manteve o espaçamento. O que aconteceu? Quando ele desenformou a escada, quando ele tirou as escoras, quando desenformou, tudo bem. Quando ele tirou as escoras, a escada selou, caiu. A parte central dela quebrou. Eu estava na hora, eu fiquei assim, impressionada. Aí eu chamei o meu calculista, na época, né, que tinha feito o cálculo, e liguei para ele, isso tem muitos anos, e eu disse para ele, olha só, aconteceu isso, eu acho que seria aconselhável que você viesse aqui. Agora me faz o favor, traz as plantas, porque eu acho que tem um erro. Aí, quando ele chegou lá, todo mundo conhece aquela coisinha que mede a bitola dos ferros, né? Igual aquelas colherezinhas
de medida de açúcar, etc. Hã? O que, Antônio? Como é que chama? Paquímetro. Não, não é paquímetro, não. São umas arruelazinhas que você coloca ali e vê a bitola do ferro. Aí tem meia, tal, quer dizer, naquela época, né? Era meia, 3/4, 3/8, não sei o quê. Tá? Então ele media, ele começou a medir, aí disse, olha, esse ferro está errado. No meu projeto está dizendo ferro de meia, você dobrou praticamente a bitola do ferro. Por conta disso, você não está errado, você poderia. Só que o espaçamento que você colocou deveria ser maior. O que está acontecendo é o seguinte, ela vai cair mesmo, porque você colocou muito mais ferro, aumentou o peso e colocou o concreto. Então, ela não vai suportar. Ela vai cair, não vai ter jeito. Então, isso que o Antônio está falando procede. Teve uma vez, isso já também tem muitos anos atrás, foi na década de 80, a gente fez o desenvolvimento do projeto de uma fábrica que tinha ali em Caxias, eu não me lembro se era Sadia, Perdigão, eu sei que eu fiz o desenvolvimento do projeto. E quando eu olhei os pilares, entendeu? Os pilares eram superdimensionados. Aí eu fiquei meio chocada, mas tudo bem, eu estava fazendo o desenvolvimento do projeto, fiz a coisa. Começou a obra. O cara ia gastar não sei quantas toneladas de ferro. Quando o cara viu aquilo, o cara pirou. Aí o cara estava conversando comigo e falou assim, nossa, esses pilares não estão muito grandes? Eu digo, olha, eu não conheço o suficiente, porque eu não sou louca de falar, né? Para te dizer se está ou não. Eu simplesmente desenvolvi o projeto. Aí ele disse, você conhece algum bom calculista? Eu falei, conheço. O calculista que faz cálculo estrutural para mim é fera. Eu conheci na Pontual Associados, ele fez sempre tudo para eles e as coisas são maravilhosas. Você tem o telefone dele? Aí eu dei o telefone, ele ligou para o cara e o cara foi lá e ele pagou uma consultoria para o cara fazer uma análise do projeto. Bom, é o que o Antônio estava falando. Simplesmente, no primeiro olhar, o cara já reduziu o ferro a 50% do que estava ali. Os pilares todos, entendeu, sofreram alteração, porque realmente não havia necessidade daquilo tudo. É o que o Antônio acabou de falar. Entendeu? Aí ele contratou o cara, pagou o outro e pediu para fazer uma revisão do projeto. Bom, com o que ele economizou, ele ainda teve lucro mesmo pagando de novo o projeto para o cara. Só para vocês terem uma ideia. Então, isso faz parte de quê? Do know-how que o Antônio tem, do know-how que o Bruno tem, porque o dia a dia, às vezes, ele te ensina muito mais do que uma tabela. Eu estou errado, Antônio? Eu estou errada, Bruno? Você está vendo aquilo todos os dias. Você sabe que aquilo ali vai precisar ter X. Se o cara colocou X ao quadrado, você vai ver que tem alguma coisa errada. Aí é o know-how de cada um. É a mesma coisa, entendeu? Quando a gente está trabalhando, fazendo um projeto. Quando você olha, por exemplo, o cara vai fazer um dimensionamento de elétrica, entendeu? Você olha e você fala, cara, tem alguma coisa errada aqui. Ou o cara colocou a menos ou o cara colocou muito além. Né? As bitolas de fio, o número de disjuntores, essa coisa toda. Outro dia, na obra lá do metrô, eu cheguei lá e estava o pessoal do metrô fazendo uma inspeção no que tinha sido feito na parte elétrica. Aí o cara falou um negócio que realmente eu achei engraçado. Tudo bem, a gente já estava usando aquele disjuntor industrial, porque são muitas máquinas, muitas coisas, e um disjuntor comum não ia suportar. Mas o cara queria que você soldasse aquilo, entendeu? No barramento. E o eletricista, coitado, estava todo enrolado, tentando mostrar para o cara que se ele fizesse isso, ia dar uma passagem, não sei como e tal. E o cara não conseguia entender. Aí o que eu fiz? Eu liguei para a pessoa que fez o projeto e falei, olha só, eu posso fazer uma videoconferência aqui com você para você explicar para a pessoa? Ah, pode. Aí nós fizemos uma videoconferência e o rapaz que estava condenando a coisa, entendeu? Chegou à conclusão de que realmente ele estava errado. Se ele fizesse aquilo, ia dar um pau danado, entendeu? Porque ia passar, eu não entendi muito bem, tá? Eu não vou dizer para você que foi isso ou aquilo, só sei que estava equivocado o que ele estava querendo. Foi sanado, resolveu o problema. Agora, se o cara não soubesse, como o Antônio, como o Bruno, o que ia fazer? Ia fazer errado e ia incendiar tudo.
Porque isso pode acontecer, tá, gente? Bom, vamos continuar. Cláudia, hoje você está tão calada, o que houve? Estou escutando, professora. Ah, mas você sempre faz intervenções e aí hoje você não fez nenhum. Por isso que eu estranhei. Bom, eu estou escutando hoje. O quê? Eu estou escutando hoje. Ah, tá. Então, o que eu estava falando? Eu estou falando, Cláudia, que a gente começou a falar do manual, tá? Para a gente montar o manual. Porque a gente precisa começar a montar isso, vocês precisam começar a desenvolver esse trabalho e trazendo para a gente ir vendo, certo? Para que a gente possa ir orientando. Por quê? O que mais que a gente tem a falar? Por exemplo, eu vou disponibilizar para vocês, eu acho que já está, inclusive, no grupo, tá? Se não tiver, vocês me avisem que eu vou colocar. Tem um aluno, um ex-aluno nosso, que ele trabalha com legalizações. Então, ele fez uma coisa que é muito interessante. Ele fez, tipo, um manual para você entender como é que você faz a legalização de um imóvel, de alguma coisa. Tá certo? Isso pode constar, não como ele escreveu, mas constar do manual de vocês. Por quê? Porque, por exemplo, ontem eu fiz, há alguns anos atrás, o amigão lá de Sulacap, tá? Naquele shopping Sulacap. E naquela ocasião a gente fez, inclusive, tá, a legalização. E aí ontem o cliente, quer dizer, o cliente não, o empreiteiro, a pessoa da firma que fez a obra, ela me contactou para saber quanto custaria para fazer a legalização de um outro amigão. Eu digo, olha, eu posso até te passar as informações todas, só tem um pequeno detalhe. Você não vai conseguir porque a prefeitura está fechada. Aí, como é que eu faço a obra? Aí eu falei, não sei. Aí eu passei para ele todas as informações baseada nisso que o menino me deu, entendeu? Passo a passo, para eu poder dizer a ele um preço e justificar. Isso pode constar também no trabalho de vocês. Eu vou disponibilizar. Eu só peço que vocês, se usarem, dê o crédito a ele, tá? Porque senão ficaria muito chato, certo? Entenderam? Entenderam ou não? Bom. Só um adendo aí. Fala. A prefeitura está fechada, mas existe atendimento online. Você Sim. pode agendar o atendimento online. Pois é, mas aí é que tá. Você já viu como é que é feito o atendimento online? Você já viu? Você já tentou fazer? Você já tentou fazer o atendimento online? Porque eu tentei e não deu certo. Você faz um agendamento. Não, eu fiz um agendamento, aí você marca o dia, a hora, aí no dia, na hora, você tem que estar logado dentro do sistema deles, do sistema deles, e o fiscal te atende, aí pede o que está. No meu caso, assim, eu estava precisando de uma certidão de ISS que estava vencida. Não, mas no meu caso por exemplo, análise de projeto, eles não estão fazendo. Entendeu? Não sei, eles não estão fazendo. E é por isso que eu estou te dizendo. Um cliente tem um apartamento em Copacabana ali, ele dá frente para Siqueira Campos e fundos para a Ladeira Tabajara. Inclusive tem, ele como é térreo, quer dizer, térreo entre aspas, tá? Ele acessa pelos dois lados. Tá? É aqueles apartamentos antigos que você tinha aquela área embaixo. E aí ele queria legalizar aquilo, tá? E a gente não está conseguindo. Entendeu? Eu fiz o trabalho, tudo direitinho, e não está conseguindo. Porque o cara não está conseguindo ver, não está conseguindo fazer a coisa, entendeu? Não é uma certidão, é um projeto. Por isso que eu estou falando, que não está dando muito certo. Aí eu fui até perguntar para um amigo meu que só faz isso, e ele disse, não está dando certo, eu estou tendo muitas dificuldades. Tá? Mas tudo bem. Gente, o que acontece? A gente está falando, então, sobre o manual que tem que versar sobre isso tudo. Tá certo? Eu espero, sinceramente, que na próxima aula eu já vou disponibilizar isso do metrô. Infelizmente, o Davi não veio hoje. Eu vou cobrar dele no privado,
que ele me mande o outro, se possível, para que a gente possa começar a trabalhar em cima disso. Vocês têm alguma dúvida a respeito do que a gente tem que fazer? Eu gostaria que vocês trocassem um pouco de ideia comigo. Eu acho que precisa realmente de um modelo, assim, partindo ou desse do Davi, ou esse do metrô, assim, para gente... Beleza, para que você possa se orientar. Porque você vai ter que falar de tudo, entendeu? No seu caso, o do metrô, no seu caso e no do Bruno, o do metrô vai ser de grande valia, porque ele vai versar muito mais sobre a obra em si. Ele vai falar sobre o projeto, mas ele vai falar muito mais sobre a parte técnica, a parte da obra. O do Davi, eu acho que mescla mais isso. Mas fala, Antônio. Não, acho que podia ser só sobre o projeto mesmo, né, Bruno? Não, eu não estou querendo... trabalho. Gente, deixa de ser preguiçoso, Antônio. Antônio, tome jeito. Preguiçoso não, é tanta coisa para resolver, né? Quantidade de matéria, quantidade de trabalho, quantidade Sim, mas... muita coisa. Eu sei, mas não estou te pedindo isso para amanhã, não, gente. Eu estou te pedindo para você fazer a coisa, para você começar a fazer o negócio, entendeu? Devagar, para que você possa ter o tempo hábil para você poder me entregar esse trabalho. Não é um trabalho, eu gostaria que vocês entendessem. Mas o período está acabando daqui 2 semanas, Lúcia, não está? Olha só, você esqueceu que eu tenho 3 aulas para repor. Então, eu vou usar essas 3 aulas exatamente para que vocês possam fazer o trabalho. É isso que eu estou falando, entendeu? Eu vou trazer, nós vamos discutir, nós vamos falar. Eu já conversei isso com a Cláudia, eu já conversei isso com o Délio, entendeu? É possível fazer e é o que eu vou fazer. Porque, como eu tive doente, eu tive essa defasagem, entendeu? Então, eu vou utilizar esse período para que vocês possam ir elaborando o trabalho. E eu não estou querendo que isso seja um trabalho acadêmico, muito pelo contrário. Eu acho que é uma oportunidade que vocês estão tendo para montar alguma coisa baseado, tá, no controle da qualidade, para que vocês, num futuro próximo, entendeu? Bem próximo, em alguns, como eu já falei, vocês possam trabalhar com mais tranquilidade, com mais igualdade, entendeu? Que vocês tenham sempre bons parâmetros, porque senão cada vez você vai ter que parar para pensar como é que você vai fazer. Não, já está tudo estabelecido. É o que eu falei, você tem parâmetros básicos e você vai ter, posteriormente, acréscimos a esse tipo de coisa. Deu para entender? Vocês assistiram aquelas... foram 3 aulas, parece, que eles mandaram, do CAL. Vocês assistiram? Não, né? Pelo visto, não. Que ele diz ali, ele ensina como é que você usa a calculadora do CAL. Ele fala sobre a ética profissional. Vocês leram isso? Vocês assistiram aquelas lives? Assistiram. É bem interessante. Outro dia eu estava vendo, eu vi todas elas em sequência, tá? Como eu falei para vocês, a calculadora do CAL, ela vai te dar vários parâmetros. Você não necessariamente precisa usar todos eles. Se você usa todos, o seu preço vai lá no espaço. Se você usa aqueles que você mais necessita, entendeu? Você vai diminuindo, vai anexando os seus parâmetros, o preço vai sair mais ou menos aquilo que a gente já falou, de 5% a 6% do valor total da obra para o preço de projeto. Projeto completo, certo? Aí entra aquilo que eu estava falando também. Por exemplo, eu acho que a primeira parte, que é o levantamento de dados, o levantamento métrico, entendeu? O briefing e o estudo, eles valem praticamente, entendeu? 30% a 40% do valor total do projeto. Porque todas as informações estão contidas nessa parte. Vocês concordam ou vocês discordam? Qualquer pessoa pegando aquilo, ela desenvolve. Não vai ser absolutamente igual, mas vai ser muito parecido. A Andresa saiu e voltou. Ué, ela estava ali, agora sumiu, o Miguel. Ela saiu, cara, deve ter caído. Ah, caiu? Não, mas ela está pedindo para ser admitida. Ela admite de novo. Sim, mas eu fiz aqui... Ah, tá. Apareceu, tá. É que tinha caído de novo, eu acho.
Mas, então, deu para vocês entenderem? Alguém mais tem alguma coisa? Andresa, Beatriz, Bruno, Thaís, Tatiana. Miguel não. Miguel sabe tudo. Miguel trabalha com isso. Miguel sabe tudo. Alguém tem alguma dúvida? Sim ou não, gente? Tenho. Professora, eu não entendi a parte da senhora. Mas eu só queria ver o manual mesmo. Foi o que o Antônio falou antes da minha internet cair. Eu queria dar uma olhada no manual para conseguir me guiar. Tá, não, eu vou achar ele aqui e vou mandar para vocês daqui a pouco. Tá certo? E quem também, professora, eu queria um manual, pelo menos para ter uma base, uma noção, porque assim, eu já fiz bastante anotação aqui do que eu vou querer no meu manual, só que eu queria entender como montar ele, entendeu? Olha só, vocês podiam fazer uma coisa. Tudo que vocês já escreveram, por que vocês não mandam para mim, que a gente vai analisando junto, entendeu? E vai vendo o que pode ser anexado. Não seria bom? Sim. Manda para mim, manda para o meu e-mail. Mas vai vir muita coisa solta, Lúcia. A gente queria botar assim organizado e tendo um exemplo para poder organizar isso. Ok, maravilha, maravilha. Vou fazer isso para você. Talvez, professora, se a gente conseguisse o manual essa semana, aí, tipo assim, pelo menos algum modelo hoje. Esse do metrô você vai conseguir hoje, tá? Isso, que aí até sábado a gente traz o que já tem, entendeu? As nossas ideias. Eu vou ver se eu acho. Sábado a gente começa a debater. Eu vou tentar falar com o Davi, porque hoje ele não veio, entendeu? Para ver como é que a gente pode, vamos dizer, agilizar isso, entendeu? Eu vou ver outros manuais, tá? Eu tinha do Shop Tijuca, eu tinha do Nova América, como é que chama lá, do Sulacap, entendeu? Eu vou ver se eu acho aqui nos meus e-mails e vou disponibilizando para vocês tudo isso, tá certo? Eu não sei se no WhatsApp... Oi, fala. Fala. Eu não entendi o que... Desculpa, eu não entendi o que o Antônio falou de projeto. O que ele falou é o seguinte, eu falei assim... Você, Antônio e Bruno, como tem uma construtora, vocês podem anexar também parâmetros para a obra. Entendeu? Aí ele falou, não, vou deixar só o projeto para não ter muito trabalho. Aí eu falei, caraca, deixa de ser preguiçoso. Foi isso que eu falei. Entendeu? Ele não está de quarentena. Não concorda, Tatiana? Não acha que tem que ser só projeto? Eu acho que vocês são mais experientes, então... Não, brincadeira. Não, olha só, o que acontece? Eles têm uma construtora. Eles querem só trabalhar com o projeto. Beleza, sem problema. Entendeu? Sem problema. Agora, se ele pudesse fazer o controle de qualidade dele para a obra dele, seria muito melhor. Porque ele vai ter... Quem é a mamãe? Quem é a mamãe? Eu. Que isso, gente? Quem é a mamãe aí? Ele está conversando com o cachorro. Cláudia, é você? Não sou eu não, professora. Os meus estão dormindo. Foi a Beatriz. Sem querer, desculpa. Eu achei que meu áudio estava desligado, que meu cachorro estava invadindo aqui meu computador. Foi engraçado. Realmente foi muito engraçado. Mas olha, eu vou disponibilizar daqui a pouco, tá? Eu vou entrar no meu e-mail, vou pesquisar isso e já vou mandar para vocês. O que eu estava falando era o seguinte, eu não sei se vai dar para colocar no grupo do WhatsApp, entendeu? E eu acho que não ficaria muito bom se eu disponibilizasse na aula, porque não é um material que não é meu, entendeu? Então eu não posso ficar tornando público esse tipo de coisa. Se vocês puderem, de novo, entendeu? Mandar a cada um o e-mail de vocês, seria melhor. Porque aí eu posso enviar para cada um em particular. Vocês estão entendendo? Porque é um material que não é meu. Claro que isso é público, claro que cada vez que você vai fazer um projeto ou uma obra nesse lugar, você recebe esse material. Mas eu não tenho autorização para tornar isso público dessa maneira. Entendeu? Eu acho que não é ético. Concorda ou discorda? Então, faz esse favor. Passa para mim, que aí a gente já vai mandar para vocês, tá? O máximo a gente pode passar o e-mail pelo WhatsApp? Pode colocar no grupo, se você quiser, no nosso grupo. Não há problema nenhum. Entendeu? Só dizer quem é, né, tal, que a gente já disponibiliza. Tá
Tá certo? Que eu acho que vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Vocês concordam ou vocês discordam? Alguém tem mais alguma dúvida? Porque a gente precisa ter mais conteúdo agora para poder discutir. Senão, a gente vai parar agora, tá certo? Eu agradeço a presença de vocês, certo? E peço desculpa pela falha do som, entendeu? É o que eu estou falando. Até que, graças a Deus, espero que na minha casa aconteça a mesma coisa, a internet se manteve tranquila. Entendeu? Eu espero que lá aconteça a mesma coisa. Porque ontem, por exemplo, eu estava assistindo uma live e ela ficava caindo. Entendeu? Ela ficava rodando. Parecia uma piorra velha. Mas, tudo bem. Gente, eu agradeço. Até a próxima aula. E eu vou disponibilizar, então, tudo para vocês. Legal? O que foi? Tá. Oi. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tá, deixa eles se despedirem. Semana que vem. Obrigada, professora, pela aula. Tchau, gente. Bom final de semana. Tá bom, tchau. Aí ele vai pedir para confirmar. Encerrou. Aí depois confirme. Tá vendo aqui, ó? Encerrar.